Fala, gurizadinha! Eu não vou mentir pra vocês. Esse vídeo tá gravado há bastante tempo e eu esperei ser oficial para soltar este vídeo. O técnico Carlo Ancelotti não será mais o treinador do Real Madrid. Finalmente o clube anunciou de forma oficial a saída do técnico mais vitorioso da história do Real Madrid. E esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a trajetória do Ancelotti no Real Madrid e também no futebol europeu. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários sempre de vocês por aqui. Agora é oficial, depois de vários dias que já sabemos que Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira, o Real Madrid oficializa que o técnico italiano deixa o comando da equipe depois de 4 temporadas consecutivas, 6 no total, sendo o técnico com mais títulos na história do Real Madrid. Portanto, podemos dizer sim que finaliza o ciclo mais vitorioso de um técnico no comando do Real Madrid. O Carlo Ancelotti vai se despedir do Real Madrid, vai ser homenageado e vai se despedir do seu torcedor no jogo deste sábado no estádio Santiago Bernabéu contra a Real Sociedad. Será também a despedida de Luka Modric como jogador do Real Madrid, veremos se alguma mais. O Ancelotti vai ser homenageado como o que ele é, o maior técnico da história do Real Madrid. Os títulos falam por si só. Estamos falando de um treinador que no total acumula 6 temporadas no Real Madrid e 15 títulos conquistados. O técnico que tinha mais títulos na história do Real até então era o Miguel Muñoz, lá da década de 60, final de 50, início de 60. Ele tinha conquistado 14 títulos em 14 temporadas. O Ancelotti conquistou 15 títulos em 6 temporadas, sendo que nas últimas 4, de forma consecutiva, ele conseguiu 11 títulos no comando do Real Madrid. Estamos falando do técnico com mais títulos na história do Real, do técnico com o segundo com mais jogos na história do Real e um dos técnicos com uma grande quantidade de jogos que tem uma melhor porcentagem de vitórias. O Ancelotti venceu 7 de cada 10 jogos que treinou o Real Madrid. É uma porcentagem muito elevada para um treinador que sempre conseguiu se adaptar aos jogadores que teve em seu comando, ao que o Real Madrid ofereceu. Um técnico que sempre se mostrou muito agradecido e realizando um sonho em comandar o Real Madrid e que vai terminar a sua trajetória no lugar mais alto possível de um técnico no comando da história de um clube, sendo o técnico com mais títulos. Desses 15 títulos que o Ancelotti conquistou com o Real Madrid, ele é o único técnico que tem 6 títulos diferentes conquistados com o Real. Champions League, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Supercopas da Espanha e da Europa e Mundial de Clubes. Nenhum técnico tinha conseguido conquistar 6 títulos diferentes com o Real Madrid. O Ancelotti é o primeiro. Mais títulos, segundo com mais jogos, único com 6 títulos diferentes conquistados e um técnico que disputou 9 finais europeias com o Real Madrid e venceu 9 finais europeias com o Real Madrid. São realmente números muitíssimo relevantes dentro do cenário do futebol de clubes, né, do Real Madrid. E se a gente for expandir isso para a Europa, porque muito provavelmente o Ancelotti já falou que o Real Madrid, em termos de clubes, deve ser o último clube que ele deve treinar no futebol europeu, a gente está falando de um fim de ciclo também para um técnico de clubes na Europa. Já veremos questões de seleção, como é que vai ser, mas de clubes deve ter sido e vai ser esse sábado contra a Real Sociedad, o último jogo do Ancelotti no comando de um clube no futebol europeu. Portanto, a gente analisa e fala também não só do fim da trajetória dele como técnico do Real Madrid, mas do fim da trajetória como treinador de clubes no futebol europeu. O Ancelotti é o único técnico que conquistou as 5 grandes ligas europeias. Liga Espanhola com o Real Madrid, Campeonato Italiano com o Milan, Campeonato Francês com o PSG, Premier League com o Chelsea e Campeonato Alemão com o Bayern de Munique. É um treinador com muitos anos de experiência, que se mostrou com uma capacidade de lidar com diferentes cenários, tanto interna como externamente, e que tem uma carreira marcada, sem nenhuma dúvida, pelo que conquistou na Liga dos Campeões. A gente fala, maior técnico em títulos da história do Real Madrid, maior trajetória de um treinador no comando do Real Madrid, o único cara que conquistou as 5 grandes ligas e o maior treinador da história da Champions até o momento. A gente está falando
de um cara que conquistou 2 Champions League como jogador, jogando no Milan, e que depois foi capaz de conquistar 5 Champions com 2 clubes diferentes como treinador. 2 com o Milan e 3 com o Real Madrid. São 7 Champions League no total. Nenhum ser humano tem mais Champions do que Carlo Ancelotti. Nessa passagem aí, nesse acúmulo de treinando diferentes clubes na maior competição do mundo, de futebol de clubes do mundo, o Ancelotti se tornou no técnico com mais jogos na história da Liga dos Campeões, 218, e com mais vitórias na história da Liga dos Campeões, 124, ultrapassando Alex Ferguson, que era o que dominava, e em terceiro lugar a gente tem o Wenger. Pep Guardiola tá trilhando ainda o caminho dele, mas o Ancelotti, de momento, é o cara com mais títulos, o técnico com mais títulos na Champions, com mais jogos e com mais vitórias. Estamos falando de um treinador com 30 anos de carreira em clubes do futebol europeu. Ele começou lá em 1995 e está encerrando a etapa dele em comandos de clubes no futebol europeu em 2025. São 30 anos, mais de 1.300 jogos. Um cara que sempre priorizou, de certa forma, o sistema defensivo para os seus times serem competitivos. Inclusive, a última temporada com o Real Madrid foi a pior em números defensivos da carreira do Ancelotti. Mas um cara que sempre priorizou a liberdade e a criatividade do seu setor ofensivo para dar aos jogadores essa liberdade, entre aspas, sempre com muita responsabilidade, para poder criarem e irem em busca do gol. Um cara que pegou jovens e melhorou muitos jogadores jovens e que sempre teve uma relação muito boa com os veteranos. Um técnico muito bom de gestão e um técnico muito bom também de pensar o jogo com o que ele tem. Ele olha para ver o que ele tem de elenco e a partir dali ele monta os seus times competitivos e vencedores, porque, repito, estamos falando do único que conquistou 5 grandes ligas, do mais vencedor da história da Champions e do mais vencedor da história do Real Madrid. O Carlo Ancelotti vai ter a despedida que ele merece no Real Madrid e depois, como ele mesmo diz, vai seguir a aventura de, pela primeira vez em seus 30 anos de carreira, treinar uma seleção, e essa seleção vai ser simplesmente a seleção mais vitoriosa em Copas do Mundo na história do futebol. Veremos como será a etapa de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, mas a verdade é que dentro do futebol de clubes, do futebol europeu, a gente está falando de um dos maiores em termos de números e de conquistas e de passagens por diferentes clubes, se não o maior técnico até o momento da história do futebol de clubes da Europa. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva, deixa o like e os comentários, e claro que vai ter vídeo também depois da despedida de Luka Modric e de Carlo Ancelotti, e veremos de mais de algum jogador no estádio Santiago Bernabéu. Esse sábado promete ser um sábado de fechamento de ciclos e de era para o torcedor do Real Madrid, que vai ter o domingo para fazer a digestão e a semana que vem já veremos, e que começa a construção do novo do Real Madrid, com um novo comandante, com novas peças e tentando sempre, a partir de agora, todo técnico do Real Madrid vai tentar igualar o que Carlo Ancelotti conseguiu no comando da equipe aqui da capital espanhola. Um beijo para vocês e, claro, até o próximo vídeo.